Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu venho observando há muito tempo na vivência clínica e também no dia a dia um notório empobrecimento da linguagem, da nossa linguagem. Cada palavra que nós usamos, ela não apareceu à toa no universo humano. Ela apareceu para representar alguma coisa. A tecnologia mostra nitidamente isso. Chip era uma palavra que significava o pedaço, era outra coisa, mas para significar aquilo do celular, a palavra celular, que tinha um sentido e aparece com outro. Então, nossa língua, ela existe para traduzir o nosso mundo. E na medida que nós vamos encontrando coisas novas ou nuances novas, as palavras precisam mudar para caber, para que as coisas caibam nela. E o que eu tenho observado na vivência clínica, principalmente, mas nas relações humanas como um todo, é que com esse empobrecimento de palavras, os conceitos também empobrecem. Vamos imaginar, entre uma palavra que nós podemos dizer paz e a sua palavra antônima, que seria guerra. Entre as duas palavras existem inúmeras outras palavras que traduzem algo desse conceito, mas em tonalidades e nuances diferentes. Então podemos encontrar briga, desavença, malquerença, resmungo. Tem várias palavras entre essas duas, mas se nós perdermos esse miolo aqui, nós ficaremos restritos às palavras extremas, paz e guerra. Amor e ódio são palavras antônimas, elas traduzem coisas que são como uma moeda. Mas entre as duas, tem inúmeras outras palavras que traduzem estados de espíritos dessa tonalidade ou desse padrão, mas com nuances diferentes, que pode ir do gostar, apreciar, não gostar, rejeitar, odiar, até chegar nos extremos. Na hora que nós retiramos essas palavras do meio, e portanto os conceitos que elas envolvem, e portanto a capacidade que nós podemos ter de descrever o que sentimos, nós vamos ficar restritos a ter dois sacos apenas, um escrito, vamos supor, paz ou amor, e na outra escrito paz ou guerra ou ódio. Então todos os conceitos desapareceram, os sentimentos que tinham nuances diferentes reveladas pelas palavras desaparecem, e na hora de ser expressos, serão expressos exclusivamente pela extremidade. Que é o que nós vemos no dia a dia hoje. As pessoas amam, odeiam, mas perderam essas nuances. Por exemplo, a palavra gratidão. Todos que me conhecem sabem que eu tenho... essa palavra me dá um incômodo. Não o sentimento, mas a palavra. O uso dela para situações em que um obrigado, um valeu, um positivo já seria suficiente. Aguardar uma porta de elevador não precisaria usar gratidão, porque gratidão seria um sentimento mais profundo, como hoje, por exemplo, que uma amiga minha me fez um grande favor, e esse favor eu disse a ela, por isso eu estou fazendo o texto aqui agora, que envolve a palavra estar grato, porque merecia essa palavra. O que eu estou me referindo aqui é que a nossa dificuldade, que se traduz por uma leitura cada vez mais pobre de textos que têm um significado, e aí eu vou remeter ao que está aqui no fundo da minha sala. Aqui ao lado nós temos um poema de Fernando Pessoa, ao fundo
uma reprodução de Salvador Dalí, da Rosa Meditativa, aqui um pôster dos Beatles. Todas essas nuances que são a arte, a poesia, a arte, o que elas fazem é criar nuances na vida da gente. Fazer com que nós possamos olhar o mundo com tonalidades diferentes e não agrupadas exclusivamente nos extremos. E qual é a repercussão disso na área psi, por exemplo? E como um todo nas áreas relacionais? É a dificuldade grande que nós observamos hoje do paciente que vem ao psiquiatra ou que chega para uma consulta psicoterápica, uma avaliação psicoterápica, de traduzir em palavras exatamente. Existe muito uma sensação de resumir tudo. Eu não estou legal, por exemplo. Eu estou muito mal, eu estou muito mal. Essas palavras, como se fosse uma caixa, que nós precisamos abrir para que nós observemos o que realmente tem. E aí entra, por exemplo, a minha metodologia de psicodrama, de pedir à pessoa que traduza como imagem. Porque a imagem, como ela é tridimensional, ela permite que nós possamos ver se a palavra que nós usamos era realmente adequada. Ou será que não é bem assim? Será que eu odeio mesmo chuchu? Será que a palavra para chuchu não seria não gosto, mas odiar? Será que realmente eu amo sair e assistir filme? Ou eu gosto muito de assistir filme? Tudo isso que se traduz por uma dificuldade técnica, que é as pessoas poderem descrever aquilo que o poeta faz, descrever com palavras estados de espíritos. Fernando Pessoa chamava os estados de espírito de paisagem da alma, né? Porque é uma paisagem que nós precisamos descrever. Se, por exemplo, uma paisagem, aqui tem uma paisagem, né? Se eu não tiver a palavra parede, verde, azul, vermelho, Dalí, Beatles, Fernando Pessoa, se eu não tiver essas palavras, eu não descreverei o que está aqui. Eu posso ver, mas perceber, mas muitas vezes eu vou perder. É mais ou menos como uma pessoa viajar para uma cidade histórica e não conhecer a história da cidade histórica. Ela vai ver a cidade histórica, mas não vai perceber a cidade histórica, porque ela não conhece as nuances que estão ali, cada pedaço de chão ou de parede que está ali. Então, minha ressalva hoje é que isso que está expresso aqui no fundo dessa imagem, né, poesia, pintura, música, arte como um todo, significa uma forma de descrever com nuances a vida humana. A mera literalidade da descrição técnica, um texto técnico, por exemplo, qualquer pessoa que está me ouvindo aqui já escreveu texto que tem uma importância técnica. Todo texto técnico, ele não tem adjetivos, ele não descreve as coisas com sentido de valor. Por isso ele se torna monótono, chato. O texto técnico é chato. Um grande escritor, um Hemingway, por exemplo, que é um escritor que eu gosto muito, quando ele sugere uma descrição e que você consegue visualizar o que está sendo visto e sentir em você, ele está usando palavras para criar imagens. No psicodrama nós podemos fazer isso concretamente, criar imagens reais, né? Ou seja, no palco, ou seja, no cenário que nós montarmos numa sala, aquilo é um cenário e, portanto, nós podemos ver a ação e não há como nós não conseguimos mais chamar porque perdemos a palavra. Então, a conversa de hoje, que vai ser curta, é para lembrar de que quando nós fazemos arte, qualquer tipo de arte, dança, música, literatura, qualquer coisa, o que nós estamos fazendo é enriquecer o vocabulário para que nós possamos descrever a experiência humana para o outro e para si. Porque se nós não conseguimos nomear as coisas,
para poder comunicar se torna bastante difícil e às vezes impossível, e para poder lidar também. Não é à toa que o batizado cria uma entidade. Na medida que nós temos palavras que podem circunscrever, inclusive a palavra termo, que é outra palavra, termo significava em latim término, que era a fronteira de uma área, delimitava algo. Então, quando eu digo que aquilo é um quadro de Salvador Dalí, ali a rosa meditativa, quando eu vejo uma rosa flutuando sem raiz, eu estou usando palavras para descrever estados de espírito que me levaram a ter e conseguir esse quadro para mim. Quando eu escuto uma música do Beatles, algo acontece em mim. Mas como é que eu nomeio isso? Como é que eu me aproprio disso? Eu preciso de palavras. E essas palavras vão vir necessariamente do contato de pessoas que tenham mais palavras, do contato com literatura, com cinema, com capacidade de expandir, abrir o mundo. E isso se reflete nitidamente em nosso trabalho profissional, da dificuldade grande que as pessoas têm hoje em dia de conseguir se apropriar daquilo que sente, sem resumi-la em palavras que já são quase que figurinhas carimbadas, né, para descrever qualquer sentimento, qualquer estado de espírito. Espero que haja sido interessante.